a santidade de Deus, se vocês tiverem acesso. Então, eu quero ler esse texto que foi tão abençoado, que Rodrigo enviou. Ele escreveu o seguinte: Jesus declarou em oração, e a favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Essas palavras apontam para a realidade suprema. O Pai é santo. A santidade não é apenas um atributo dele, mas a própria essência do seu ser. As Escrituras proclamam desde o princípio: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas, conforme Êxodo 15, 11, né? A santidade do Pai é incomparável, tornando-o distinto de toda a criação, separado de toda a impureza e absolutamente puro em sua glória. Ele é a luz e nele não há treva alguma. 1 João 5. Os profetas o viram entronizado em majestade e ouviram a adoração eterna. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Essa mesma adoração, continua Rodrigo, ecoa na eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, conforme Apocalipse 4, 8. Assim, contemplar a santidade de Deus é reconhecer seu senhorio exclusivo, sua transcendência sobre todas as coisas e sua glória inatingível. O Pai é santo por excelência, diante de quem toda a criação se curva em reverência. Amém, amados? Já podemos ir embora. Não é? Palavra bendita, trazendo para nós essa realidade de que é mais do que um atributo, né? A própria natureza do Senhor, e que a gente vai vendo logo pelos textos aqui mencionados, que é sim, kadosh, é separação de todo mal, mas Jesus, ele se santificou, e não tinha mal do que ele se separar, porque ele é Deus, portanto santo, mas ainda assim, por nós, ele se santificou. Ele abriu mão de coisas que, em si, ele poderia ter comido naqueles 40 dias lá, mas ele separou aqueles 40 dias por mim e por você. Essa separação e o impacto disso na nossa vida. Mas o que veio ao meu coração a partir desse texto foi como que tomando uma das dimensões da festa de tabernáculos, que até o dia de hoje ela é marcada por uma atitude que é de sair. Não há como celebrar tabernáculo sem sair. Mesmo naquele período em que o povo morava em tendas, eles, no tabernáculo, eles saíam das tendas. Eles faziam barracas, eles pegavam folhas. Eu não sei se você teve isso na sua infância, mas eu tive a alegria de fazer cabanas. É um negócio assim, de outro mundo. Não é? Hoje tem essas cabanas plásticas, mas nem de longe. Não é? E onde eu morava, em boa parte da minha infância, tinha gasoarina. E quando cortavam aquelas gasoarinas, a gente corria para pegar e fazer as nossas barracas, as nossas tendas. E então, na festa de tabernáculo, para você celebrar tabernáculo, você tem que sair de onde você está. Mas sair não é só essa dimensão de sair de algum lugar, mas é sair para algum lugar. E a santidade de Deus traz esse chamado para nós. E, na verdade, nós nunca vamos compreender sobre a santidade de Deus além daquilo que a gente experimenta dela.
A gente pode ler 20 livros sobre santidade, mas nós vamos compreender e conhecer sobre santidade de Deus daquilo que a gente pode experimentar na nossa vida. Então, qual é a nossa reação? Qual é a nossa resposta que o Senhor pede diante da santidade? Ele diz: sejam santos, porque eu sou santo. Então, esse sair nosso, evidentemente, de alguma coisa, aponta para onde o Senhor nos quer, e esse lugar para o qual o Senhor nos quer levar, como em tabernáculos, é para a gente realmente conhecer esse caráter santo do Senhor. Eu conheci a Ellen, filha do pastor Russell Shedd, e ela disse uma vez que eu sei que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz isso. Então, ela conhecia sobre santidade na vida do seu pai. E uma das formas, eu queria caminhar com vocês aqui, no texto de 2 aos Coríntios, na igreja que mais teve dificuldade no Novo Testamento com santidade. E no texto de 2 aos Coríntios 6, quando chega no verso 17, nós temos, a gente vai ler a partir do 11, mas eu quero logo destacar o 17, diz assim: portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Então, para onde o Senhor está nos fazendo sair, esse é o lugar de santidade. Então, nós somos chamados a sairmos de uma posição para a santidade. E esse lugar, quando a gente decide obedecer, nós discernimos e compreendemos o que é santidade. Porque ele vai dizer: olha, saia dessa situação para essa situação. E esse deslocamento nosso, essa vivência nossa, ela há de manifestar santidade, e nós conhecemos dessa santidade, porque quem faz essa obra em nós é o Espírito Santo. É Ele quem vai gerar essa natureza do Senhor na nossa vida. E qual é a matéria-prima para que o Senhor, para que o Espírito Santo faça isso na nossa vida? É a palavra dele. Então, pela palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, pela palavra, a obra do Espírito Santo na nossa vida vai nos fazendo experimentar a natureza santa e conhecer verdadeiramente da santidade do Senhor manifesta em gente pecadora como a gente. E Paulo usa logo essa igreja tão atrapalhada, que era a igreja de Corinto, não é? Então, santidade implicando em sair. E a gente sair exatamente para a santidade. Veja os versos 11 e 12 aqui. Ó Coríntios, temos falado abertamente convosco. Nosso coração está aberto. Nossa afeição por vós não está restrita, mas tendes restringido vosso afeto para conosco. Então aqui a gente percebe que a santidade do Senhor sempre vai nos levar a sair para relacionamentos francos e afetuosos. Essa é uma manifestação da santidade de Deus. Essa é uma maneira de ser de um ser santo. Relacional, de relacionamento franco e afetuoso. Aqui é o único lugar nessa carta, nas duas cartas, aliás, que Paulo chama os coríntios pelo nome. E sabe aquele pai quando chama o filho, né, pelo nome, em que a coisa é séria, né? Ó Coríntios, porque Paulo, estava com o coração dilatado para se relacionar com os coríntios, mas por N razões estava acontecendo algumas situações lá em que a recíproca não era verdadeira. Havia uma espécie de um filtro
havia como que uma superficialidade de resposta. E a santidade de Deus não permite a ele ter relacionamentos superficiais. E então, o eco de conhecimento e de experiência nossa com santidade não nos pode levar a relacionamentos supérfluos e nem relacionamentos superficiais. Por isso que o Senhor é Deus de aliança. Os relacionamentos dele são sempre definidos em base de aliança. Não é nada de relacionamento aberto. Franqueza sem afeto vai gerar ferida. E afeto sem fraqueza vai gerar superficialidade. Então, a santidade do Senhor, ela vai se revelar em nós na forma em que nós nos relacionamos. Ou seja, se eu falo com você uma coisa, porque eu estou muito zangado e eu descarrego em cima de você, isso não revela a santidade de Deus. Porque o Senhor, eu me lembro uma vez, nos bons tempos de Ricardo Gondim, quando ele disse de uma mulher que chegou para ele, quando ele pastoreava lá no Ceará, e disse, olha, Deus me falou uma coisa, que ele vai fazer aqui em Fortaleza. E aí ele disse, diga para mim, irmã, primeiro. Aí ela disse com os olhos assim, assim, esbugalhado, Deus disse que vai pôr fogo aqui nessa cidade, vai queimar essa cidade. E aí ele virou para a mulher e disse, minha irmã, não fale bobagem. Aí a irmã levou aquele susto e disse, por que, pastor? Ele disse, olha, porque se Deus tivesse falado isso para a senhora não falaria isso dessa forma. A senhora teria falado isso com lágrimas e com desespero no seu coração. Então, quando a gente vai falar alguma coisa dura com alguém, a santidade de Deus vai se manifestar em nós. A gente sai de uma coisa de dureza para algo que vai ser firme, mas que vai revelar esse caráter separado do Senhor. De outra sorte, eu não posso dizer que, olha, eu amo tanto você, mas eu estou vendo que você está indo por um caminho muito difícil. Nós estávamos ontem, o Messias estava nesse encontro também, surgiu um tema, né, Messias? E a coisa foi rendendo ali, e alguém disse assim, puxa, eu estou vendo um amigo que ele está caindo, ele está indo para um lugar de desespero, e eu vou ver isso, e eu vou, assim, amá-lo, num sentido de, na verdade, me proteger, e eu não vou me expor, e eu não vou confrontá-lo naquela situação. Então, santidade nos leva a sair para esses relacionamentos de franqueza e também de afeto. Então a gente começa a compreender o que é a santidade do Senhor. Ela se manifesta, ela ecoa na nossa vida, na maneira em que nós tratamos um ao outro. Mas também santidade nos leva a sair para relacionamentos que vão ter uma carga centrada de paternidade. No verso 13 diz, em retribuição, falo como a filhos, abri também o vosso coração. Que resposta é essa de Paulo, não é? Em que, de certa maneira, ele está pedindo o amor de seus filhos. Você já parou para pensar nisso, num pai que pede, meu filho, me ame, não é? Me ame. Que atitude de humildade, de resolução, não é? De a pessoa, porque às vezes há uma situação no relacionamento e a pessoa se sente não amada e ela não consegue expressar essa realidade, porque eu não vou dar essa chance para outra pessoa, dizer que eu quero que você me ame. Mas aqui Paulo está fazendo isso. E se você vê, quando você vai perguntar qual é o maior dos mandamentos, não é? Qual é o maior? É amar. O que está na essência? Essa resposta de amor. E como que o meu pai, o seu pai, fala com você que ele quer que você o ame. Então o Senhor, a santidade, ela vai nos levar para relacionamentos em que nós vamos estar
tendo essa posição em que, assim como Deus Pai, ele não tem problema dele ficar ali na nossa altura e conversar com a gente ali e chamar-nos para interagir com Ele nessa dimensão que é da própria essência dele, de amor e santidade. Ele vai replicar isso na nossa vida para que a gente pare com aquelas coisas que são fruto do velho homem. A gente vem, todo mundo vem ferido. E santidade é a gente se separar dessas feridas. É essas feridas não mais determinarem a forma como eu vou reagir. Então, diante de uma resposta negativa da parte dos coríntios para com Paulo, eles dizem assim: olha, abra também o coração de vocês. Eu estou falando como pai a filho, me dê um abraço aqui, venha cá. Então, Paulo, ele traz esse nível de paternidade, porque coisa difícil a gente lidar com rejeição, não é verdade? Que coisinha difícil a gente lidar com rejeição. Mas à medida que a santidade de Deus é percebida na nossa vida, a gente sai da posição de feridos e a gente vai para essa posição de paternidade, né? Será que tem algum filho seu por aí que está com alguma veia de afeto entupida e que precisa de um cateterismo relacional? A santidade do Senhor, veja o drama de Deus de nos amar, e porque assim muitas pessoas pensam que o Senhor nos salvou de Satanás. O Senhor nos salvou da ira dele. Nós fomos salvos da ira de Deus, porque nós estávamos debaixo de condenação eterna por causa da sua justiça. Mas ele não podia se relacionar conosco nessa condição de santidade dele, mas o amor dele por nós faz com que ele envie o Filho para nos resgatar e nos restaurar. Olha que coisa tremenda, a santidade de Deus não se desalinha do seu amor. Esse amor, ele vai se manifestar, e essa santidade ela vai se construir exatamente num caminho poderoso de paternidade. E o que nós estamos precisando, irmãos, hoje na igreja? Não de líderes, né? Não de liderança, mas de paternidade. E a santidade do Senhor vai trazer esse caráter de paternidade para nós. O amor, eu estava aqui considerando, amor é igual ao calor, né? Ele se expande. E aqui ele fala sobre abrir. Essa palavra aqui é dilatar. É dilatar. É ampliar. Não é? Então, assim, é muito importante nós compreendermos isso, de que o Senhor quer que a gente conheça sobre a santidade dele na própria experiência da obediência nossa. Eu estava evangelizando uma mulher, e ali eu compreendi muito como é que essa coisa do ídolo, por exemplo, da veneração de Maria, né? dela ser do nascimento virginal, de uma coisa assim intocável e irretocável. Quando ela se refere a Jesus como meu Salvador, ela precisou de salvação, né? Uma mulher bem-aventurada, referência para todas as mulheres, mas uma mulher pecadora. Mas por que se cria essa ideia de um ser que não é Deus perfeito? Para que eu mitigue na minha falta de santidade, na santidade daquele ser. Então, eu preciso que exista esse ser, e eu projeto sobre aquele ser algo que, na verdade, eu não quero, eu não tenho e não estou muito interessado em buscar. Mas isso não funciona com o nosso relacionamento com Deus, porque a resposta nossa é: seja santo como eu sou santo. Então, nós precisamos replicar essa santidade, e a gente precisa parecer-se, porque se Jesus é Deus e nós precisamos refletir o caráter de Jesus, essa santidade ela precisa se evidenciar em nós.
Alguém tem dito sobre santidade, como a gente caminhar para ter um único desejo. Não é? O nosso coração está tão centrado no deleitamento, nessa expressão que cantamos, né? Do Senhor descansar em nós, do Senhor se deleitar na nossa vida. E isso, irmãos, isso vai se espraiando. A santidade não é para um lugar confinado. É algo que vai se manifestar desse caráter de Deus, por exemplo, de nós sairmos para julgos iguais e sociedades justas. O verso 14, então, sair para julgos iguais e sociedades justas, porque a gente deve sair do que não é isso. Não os coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça como a injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? A santidade do Senhor vai nos orientar na maneira, inclusive, e nós vamos conhecer acerca do caráter dele nas junções que nós fazemos, nos julgos que nós fazemos. É claro que a aplicação direta aqui é o casamento, não é? O casamento é essa maneira suprema da gente compartilhar a vida. E aqui nós precisamos compreender sobre essa decisão. Olha o que está sendo falado. Por causa da santidade, a gente vai levar isso tão em conta, isso vai se sobrepor aos nossos sentimentos. Eu morro de amor por ela, eu morro de amor por ele. Sim, mas por causa da santidade, você vai caminhar e você vai sair para julgos iguais. Então, esse chamado para homens e mulheres, para jovens, tomarem uma decisão de firmarem alianças, não é? Com pessoas que que conheçam a graça do Senhor. E quando isso não acontece, duas coisas que a gente tem que fazer. Primeiro, pedir perdão. E segundo, a gente pedir a graça do Senhor para operar na vida daquela pessoa com quem a gente firmou uma aliança. Nós precisamos, à medida que a gente vai ter uma revelação da santidade de Deus, nós vamos ter mais facilidade em lidar com os nossos sentimentos com relação aos nossos relacionamentos. Porque a santidade, ela traz em si um deleitamento. A gente fica pensando no preço que a gente tem que pagar por ter que sair de. Mas o Senhor quer que a gente compreenda que toda vez que você sai de algo, você, na verdade, está entrando em outra realidade. E a gente compreender, às vezes a gente fica pensando o preço que a gente vai pagar por largar uma prática, por deixar uma prática. Mas o Senhor, Ele é de um prazer. Só uma pessoa absolutamente santa pode ser absolutamente prazerosa. E o Senhor é absolutamente prazeroso em ser, por conta da sua santidade. Ele não faz o que Ele não quer fazer. E Ele é quem Ele é. Eu sou. Mande dizer que é eu sou que enviou você. Essa suficiência que há prazerosa. Porque fica uma mentalidade de que santidade é quase um mal necessário. Eu tenho que abrir mão de tanta coisa por aí que a galera está fazendo e eu aqui vou ficar nessa situação. E a alma governando, a alma dirigindo para decisões tão precipitadas. Mas quando eu compreendo que santidade é algo absolutamente borbulhante, está em compota de gozo, de prazer, então nós vamos descobrindo que o Senhor está muito bem da maneira santa que Ele é. E quando essa santidade se espraia na nossa vida, a gente quer solteiro, quer casado, viúvo, não é? Mas a gente vai viver esse gozo, essa alegria, é real, essa santidade prazerosa do Senhor, não é? E claro, quando ele diz aqui sobre que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão há entre luz e trevas. E hoje à tarde, um irmão, uma irmã que são sócios, vieram conversar e tinha um assunto para a gente orar, né? E tinha a ver com isso. É claro que você vai
transacionar com pessoas que... você não tem que, quando você vai vender lá a sua laranja, você é crente ou não é? Não venda minha laranja para você. Não se trata disso aqui, né? Não é disso que nós estamos falando. Mas a sociedade, nesse momento, você se coloca debaixo de um jugo. Você se alinha. Você vai ter que submeter, às vezes, a decisões que são contrárias ao seu caráter. E o Senhor não entra nesse negócio. A santidade do Senhor o mantém, porque, veja bem, isso é que diferencia o Senhor. A suficiência de Cristo, e é por isso que nós somos tão desconhecidos e oprimidos, porque Jesus, a suficiência dele, nega qualquer possibilidade de acordo. Então, desde os fóruns da ONU, onde há pensadores, filósofos que estão trabalhando intensamente para orquestrar uma perseguição, ou no mínimo fazer vista grossa para o que está acontecendo de morte aos cristãos, porque a suficiência de Cristo não permite essas associações. Então, a santidade, o caráter santo do Senhor, há de levar-nos a uma vivência espiritual de uma simplicidade em que a gente não precisa de Jesus e mais um monte de coisa. Um monte de coisa que a gente tem que adicionar. Então, a nossa cidade, e aí se a gente pudesse colocar, dá para a gente projetar aqui, vocês vão pegar em primeiríssima mão, hein? Lançamento hoje, aqui nem o pessoal, dá para colocar a palavra que o Senhor trouxe para nós, para esse ano do impacto espiritual. Vamos, veja só, pode passar, olha aí, pode ler? E aí? Cidade Santa. Diga aí. Vamos repetir? Cidade Santa. Olha, então essa coisa de santidade de Deus, ela vem. A cidade santa que desce do céu. Então, essa maneira de ser de Deus, ela não é para a gente apenas ficar sabendo, é para a gente viver essa realidade. Não é? Tem alguns textos aqui muito interessantes. E interessante, que a gente está orando por isso, não é de hoje. E Fabiana falou da batalha espiritual, que foi para chegar nisso. E eu falei, meu Deus, hoje que a gente vai estar compartilhando sobre santidade, não é? Sobre a santidade de Deus. Então, vamos ler esses textos, não é? Lá de cima, vamos lá? E eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A santa cidade, essa natureza do Senhor, ela está em expansão, tocando as nossas vidas, e a gente experimentando, discernindo isso na própria experiência nossa. Não é? Então, ali são apenas descrições, né? A cidade santa, o Senhor Jesus é o centro, reino de amor, presença de Deus, proteção, paz que excede, alegria, regozijo, bondade, santidade, arrependimento, lugar da promessa, morada eterna, tem o sol da justiça, né? E aqui embaixo, João 16:8, vamos ler? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Apocalipse 5:10, e nos fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Salmo 15, 1 e 2, vamos? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda corretamente, trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração. Salmo 24, 3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará em seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Os irmãos, pode passar a próxima, só para a gente aitar a camisa, né? Já podem fazer as suas encomendas? Está linda, não é? Ficou muito bonito, não é? E algumas coisas que a gente começa a ver ali, né? Uma arca, né? O sinal da pomba, que é um sinal aqui da cidade. Então tem muita coisa aí. E também a mensagem permanente, a próxima. A alegria é Jesus. Não é? Então, ou seja,
o Senhor quer que a gente, porque assim, se a gente fala, né, sobre uma laranja, a gente pode falar muito sobre a laranja, mas se você chupar aquela laranja, você vai ter um conhecimento diferente daquela laranja. E santidade, os atributos do Senhor, eles precisam ser conhecidos por revelação, mas eles são manifestos por experimentação. Essa santidade do Senhor precisa estar sendo perceptível, não é uma coisa que fica lá e a gente fica aqui. Com estas coisas que o Senhor nos pede para a gente fazer, a gente começa a compreender como é que, em essência, é santidade. Veja nesse verso 15, que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem entre o crente e o incrédulo? Então, a santidade nos leva para isso, né? Para a gente sair dessas realidades para harmonias benditas, para parcerias de fé. A palavra que está aqui, irmãos, para harmonia, no grego é sinfoneses, da onde nós temos a nossa palavra sinfonia. O Senhor nos chamou para não existe sinfonia entre Cristo e Belial. A nossa sinfonia não é de uma nota só, mas é de uma santidade só, é do Senhor. Então, essa sinfonia, não existem acordes e nem existem acordos entre Cristo e Belial. Então, o Senhor quer trabalhar nesses dias. O Senhor está falando, filho, eu quero, seja santo como eu sou santo. Na medida em que você vai obedecendo, como é que eu vou santificar você? É com a minha palavra. Como é que você consegue viver a minha palavra? É o meu espírito. Ande no espírito e você não vai cumprir os desejos da carne. Então, esse mover do Senhor, não é? Ele diz aqui que essa palavra parceria, não é? Ou parte, é a palavra meres, é um pedaço de algo que foi dividido. Então, ele diz, que parceria tem o crente com o incrédulo? Você não dividiu um pedaço do biscoito com o sujeito incrédulo. Você recebeu o pão vivo que desceu do céu. É algo único, é algo singular, não mistura. Então, você tem que ter coragem de você pagar o preço, de você também ser desconhecido. A perseguição que você está enfrentando hoje, as nossas crianças, os jovens, a gente não tem que falar, coitadinho de você, a gente tem que falar, rapaz, você é um felizardo. Você é santo, você está sofrendo porque você é separado. Isso é glória para você. Isso faz parte de uma identificação sua com o Senhor. E nisso o Senhor vai ser honrado, porque nós estamos numa cidade que se orgulha da mistura. Não é que Salvador seja uma cidade incrédula. Não. Salvador é uma cidade de muita gente crente, mas que crê em tudo. E por isso que Salvador é de todas as capitais a que tem o maior número de ateus, percentualmente. Porque quando se acredita em tudo, acaba não se acreditando em nada. E o Senhor está nos chamando e trazendo uma palavra para nós, cidade santa, cidade separada. Quem é o arquiteto dessa cidade? É Jesus. É Ele que constrói essa cidade. Quais são as pedras santas? Se você vai fazer uma cidade santa, tem que ser material santo. Dá uma olhadinha para a pedra santa que está perto de você aí. Fala aí, sua pedra santa. Pedrinha santa de Jesus. Revelando esse caráter. Eu estava outro dia num casamento, eu pude falar para aquele noivo, você tem que ser a pessoa que mais lembre a Jesus para sua esposa. Esse é o nosso chamado de vivermos, não é? Então, você não precisa sair da Bahia, mas você precisa sair do tipo de sincretismo espiritual dessa cidade. Então, Jesus, ele teve tantas circunstâncias, ele encarnou, andou entre nós. Essa santidade, ela permite que a gente não se apegue ou mal se apegue
a nós. Você vai estar e você vai fazer diferença. Que história é essa de que o rapaz crê em Jesus mesmo, é crente toda a vida, vai para a universidade e pula fora? Qual é o discernimento do caráter de santidade do Senhor? Então, esse chamado para nós, não é, nos leva para sairmos, para sermos santuário exclusivo de Deus. É só Ele, não é? Olha o verso 16 aqui. E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como Ele disse, habitarei neles e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, esse texto aqui, né, ele está sendo direcionado a uma cidade que, inclusive, ficou esse adjetivo, né? Uma sociedade corintianizada tem a ver com essa questão da prostituição. Na cidade de Corinto, tinha-se, historicamente, temos referência, eram mais de 1.000 prostitutas tipo legalizadas, que estavam trabalhando nos templos. A idolatria, ela sempre vem atrelada com a imoralidade. Então, quando a igreja hoje vai para as casas, quando o Espírito de Deus está trabalhando com a igreja nas casas, é para que num lugar onde a imoralidade opera, a feitiçaria, ela opera pela imoralidade e está muito presente nas casas. São nos terreiros, são nas mesas de centro, e o Senhor levando a igreja de volta para casa. Não há como a igreja prevalecer no ambiente da casa, senão por santidade. E aí o desafio para nós, quando eu vejo as crianças aqui louvando, adorando ao Senhor, pulando, que coisa tremenda. Por quê? O que está acontecendo? Às vezes nós estamos no meio, nós como santuário do Senhor, nós estamos no meio do culto e nós estamos dando droga para os nossos filhos. Nós estamos dando, assim, entorpecendo o menino, a menina, ali no meio do culto. Às vezes está acontecendo um mover de Deus e está lá o menino lá agarrado com um negócio lá e tome dopamina no cérebro dele e alterando tudo e tendo depois que fazer tratamento de drogadito, de tirar, de curar. Eu estou falando da questão das telas. Não é? Então, essa realidade, esse chamado de santidade, não é? E é interessante que a palavra que Paulo usa aqui para santuário, ele poderia ter usado a palavra grega hieron, ou hieron, mas ele não usou essa palavra, ele usou naos, porque hieron se referia ao prédio, e ele usa naos, que fala do interior do tabernáculo. Então a santidade é alguma coisa que é vista por dentro. A arca, ela não era pintada de ouro só por fora, ela era pintada também por dentro. E o lugar que se guarda a santidade é dentro, porque é onde ninguém vê, a não ser o Espírito que discerne a tudo. Então é nesse lugar, e a medida minha de santidade, e a sua também, é aquela que você vive quando você está sozinho. Essa é a medida de santidade que eu conheço. Essa é a medida de santidade que você conhece. O quanto nós conhecemos quem é Deus é quando eu estou sozinho. E é aquilo que está fluindo e acontecendo dentro da minha vida. E como é que eu lido quando vem aquelas misérias no meu coração e na minha mente e que eu faço o quê com aquilo? Eu levanto o tapete e jogo debaixo? Eu digo, Pai, o Senhor santo, o Senhor me conhece e eu estou confessando aqui ao Senhor agora o que está acontecendo. Me ajuda aqui, me santifica com a Tua palavra. E quando a gente precisa, a gente vai colocar o nosso coração, também repartir com outra pessoa numa santidade viva, que o Senhor vai operando, né? Porque senão, irmãos, é interessante, porque o pessoal que, assim, trabalha, né, em presídio, eles, de vez em quando, eles fazem umas passa em revista, né, o presídio, e acha faca, acha droga, acha um monte de coisa lá dentro, né, que não era para estar lá.
E nós precisamos das rondas do Espírito Santo, para ele ministrar e dar uma olhada, o que está dentro de nós, que não era para estar lá. E a gente confessar, para a gente não se tornar cínico como Arão. Aqueles 40 dias, chega lá voltando, e o que está acontecendo? Todo mundo já está lá adorando o ídolo. Foi esse bezerro de ouro, e aquela resposta terrível de Arão, né? Eu joguei o ouro aí no fogo, saiu esse bezerro daí. Né? Que cara de pau, como é que a falta de santidade nos leva para o cinismo, né? Irmãos, nós estamos vendo no nosso país uma crise muito grande. Há uma crise muito grande, as pessoas não estão sabendo para onde correr em termos de querem Deus, mas o que está acontecendo? E à medida em que a santidade do Senhor, quando a gente compreendeu o que está aqui, que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos, não é? Então, esse ídolo pode ser um pensamento, pode ser um sentimento, pode ser um hobby, pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho, o que quer dividir a exclusividade de Deus dentro do nosso coração está ameaçando a santidade de Deus. A santidade do Senhor nos leva a nos separar, às vezes, de coisas boas. Mas que o Senhor está dizendo, filho, eu peço que você me entregue isso. Você precisa me entregar isso daqui. Não é? O Senhor, Ele quer habitar e fluir na vida de cada um de nós. Ele tabernaculou em nós. Então, quando nós estamos aqui celebrando a festa dos tabernáculos, você é o tabernáculo. Você está no movimento. Você saiu de uma posição para uma terra que o Senhor tem chamado para você. E o Senhor está no meio de nós. Ele está no meio de nós, agora Ele está em nós. E quando chegar a Cidade Santa descer, nós é que estaremos nele. Não me pergunte como é que vai ser isso, eu quero saber também. Mas não vai ter templo lá. Não é? Ele será, e nós estaremos nele. Claro, irmãos, que isso indica sair para uma vida de pureza, não é? Que é o verso que nós lemos, o verso 17. Portanto, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. Meus irmãos, essa é uma repetição, uma citação do profeta Isaías. Isaías 52, 11. Não é? Hoje nós somos sacerdotes. E nós precisamos compreender que a gente não pode ter medo. Olha, tem uma palavra hoje que está criando problema aí. Que ninguém quer ser chamado disso. A pessoa chega para você e diz assim, você é um radical. Aí você, eu não. Eu não. Você tem que ter vergonha não de ser chamado de radical. Você tem que ter vergonha de não ser chamado de radical. Se nesse mundo que você está vivendo, você não for radical, você não está compreendendo o que é santidade. Porque não tem conversa, não tem diálogo. Não é? Então, o nosso chamado, quando o Senhor diz lá em Apocalipse 18:4, povo meu, sai dela, sai de Babilônia, o Senhor está nos chamando para uma separação, não de local simplesmente, mas de natureza moral e espiritual. E tem coisa que você não tira com água fria. Tem coisa que vai ter que ser água quente. E por isso a igreja precisa estar orando mais pelo batismo de fogo. Porque o que o batismo de fogo faz? Ele vem purificar, ele vem derreter. Numa viagem que eu fiz agora, lá para os irmãos da Chapada, o pessoal está lá explorando, porque o ouro está muito caro. E eles estavam me mostrando as pepitas de ouro, aquelas que se pegam e depois quando elas são purificadas. E é interessante, você pega um pepitão desse tamanho, mas quando você leva para o fogo, aquilo diminui. E às vezes você pensa que a sua fé está diminuindo, que as coisas estão ficando mais estreitas. É o Senhor que está te purificando. Você tinha uma coisa assim, mas estava cheio de uns troços lá. O Senhor está te santificando. O Senhor está... a temperatura, para você chegar nesse ponto que você está hoje, não ficou aquele banho-maria, coisa nenhuma, você sabe disso.
Você sabe que o negócio ferveu para o seu lado. Não é isso? Para você ter chegado onde você está. Não é isso? Amor de Deus, santificando a nossa vida, separando, não é? Então, estamos entrando no batismo de fogo. E o que vamos perder é o que nem devíamos ter achado. O que o Senhor vai fazer você perder e a mim, nós nunca devíamos ter achado. Mas o Senhor, pelo grande amor com que Ele tem para conosco, Ele está trabalhando em nós e se revelando em nós e nos ensinando o gosto de sermos santos, o prazer de sermos santos. Você tem essa experiência de ter aprendido a gostar de uma coisa que você não gostava. Eu odiava quiabo quando eu era pequeno. Hoje me botam quiabo na frente que o Senhor muda o nosso sabor, muda o nosso gosto. E o Senhor quer ensinar uma igreja que gosta de ser santa, que tem prazer na santidade. Não é? Vamos ficar de pé, porque esse texto termina falando de uma saída para os braços do Pai. Não é? Serei para vós Pai. O Senhor diz, quando a gente age assim, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós não vamos sair daqui, irmãos, desse dia apontando o dedo para todo mundo aí, seu pecador. Não se trata disso, não é? Nos isolando. A gente tem que sair daqui para os braços do Pai. Serei para vós Pai, sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa realidade de estarmos no braço do Senhor, dele ministrar o nosso coração, miseráveis pecadores que nós somos, e o Senhor transformar a gente em santos. O Senhor nos santificar, e João vai dizer, nós somos filhos, e de fato nós somos, e nós não sabemos o que haveremos de ser, mas seremos semelhantes a Jesus. Que coisa tremenda, como C.S. Lewis lembra, se nós pudéssemos ver uma pessoa participando da glória do Senhor, nós quase que nos prostraríamos diante dessa pessoa. Que o Senhor ajude a gente, para a gente andar cada vez mais no meio dessa geração má e perversa, em novidade de vida, refletindo esse caráter de santidade, de separação do Senhor, e eu creio que vai transformar, voltando aqui à nossa logomarca desse ano, essa palavra, que vai transformar Salvador, não é a ausência do carnaval, mas é a presença de um povo santo, que busca conhecer, experimentando a santidade do Senhor. Sede santo, porque eu, vosso Deus, e agora por Cristo podemos, porque eu, vosso Pai, sou santo. Papai é santo. Então nós vamos replicar essa santidade na nossa vida. Senhor, nos ajude. Por favor, Senhor. Nos